Olá, pessoas! Vamos continuar nosso estudo sobre equilíbrio químico. Nesta videoaula, estudaremos sobre os equilíbrios heterogêneos e um pouquinho de estequiometria. Então, vamos embora! Em equilíbrios heterogêneos, em que existam participantes sólidos, estes não devem ser representados na expressão da constante de equilíbrio, pois suas concentrações elas são constantes. Nós vimos na videoaula passada que os equilíbrios homogêneos, todos os participantes, sejam reagentes ou produtos, devem estar no mesmo estado físico. Os heterogêneos, pelo menos um, tem que estar num estado físico diferente. Pode ser sólido, pode ser líquido, a gente vai ver na sequência, mas agora observando. Na primeira equação, o enxofre é sólido. E aí, quando a gente vai escrever a equação da constante equilíbrio, a gente só representa o O2 e o SO2. E lembrando que a constante equilíbrio ela é o produto das concentrações dos produtos elevado aos coeficientes estequiométricos, considerando a equação direta, a reação direta, sobre o produto das concentrações dos reagentes. No caso do enxofre sólido, ele não deve ser representado, como a gente viu, porque a concentração é constante. No segundo exemplo, nós temos um sólido tanto no reagente quanto no produto. E aí a equação ficaria, a expressão da constante de equilíbrio seria 1 sobre a concentração de CO2. Por que 1? Porque no produto só tem um sólido, só tem uma substância, então a gente não pode representar. Aí a gente colocaria 1 sobre a concentração de CO2. Em equilíbrios em que ocorrem em meio aquoso, substâncias dissolvidas em água, no qual um dos participantes é água líquida, a concentração da água em mol por litro não varia, ela é constante, 55,5 mol por litro. Portanto, ela não fará parte da expressão da constante de equilíbrio, da mesma forma que os sólidos. Então, nesse caso, a gente observa que a expressão da constante vai ser apenas produto da concentração dos íons amônio e hidroxila sobre a concentração da amônia que está em meio aquoso. A água líquida não aparece, nem sólidos, nem a água líquida pode ser representada na equação da constante de equilíbrio. Em equilíbrios nos quais pelo menos um dos participantes é um gás, observe agora uma terceira situação. A constante de equilíbrio pode ser expressa em termos de pressões parciais dos gases envolvidos, e nesse caso ela será representada por Kp. Kc, constante em termos de concentração, Kp, constante em termos de pressão. Lembre, componentes gasosos. Nessa equação, N2 mais 3H2 produzindo 2NH3, todos os participantes são gasosos. Então, dessa forma, quando um gás participante apresenta uma pressão parcial na mistura, ela é representada pela sigla P, seguida da fórmula química da substância. A expressão da constante de equilíbrio em termos de pressão, Kp, segue o mesmo padrão de Kc, ou seja, as pressões parciais dos reagentes ficam posicionadas no denominador e as pressões parciais dos produtos no numerador. Lembrem sempre dos coeficientes estequiométricos, esses numerozinhos que aparecem antes da fórmula da substância. No caso do N2 é 1, do H2 é 3, do NH3 é 2, o númerozinho da frente, coeficiente estequiométrico. Eles são importantes. De um modo geral, a gente poderia dizer que, para uma equação genérica, vai ser sempre o produto das pressões parciais dos produtos elevado aos coeficientes estequiométricos sobre o produto das pressões parciais dos reagentes, também elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Reagente no denominador, produto no numerador. Observação: na expressão de Kp, da constante em termos de pressão, só devem ser representados componentes gasosos, somente os gasosos. Sigamos. Muitos exercícios sobre o conteúdo de equilíbrio químico, eles incluem alguns cálculos que envolvem uma relação entre as constantes de equilíbrio Kc, em termos de concentração, e Kp, em termos de pressões dos gases. A relação entre as constantes é estabelecida por essa equação, Kp igual a Kc, Rt elevado a ΔN.
Kp e Kc a gente já viu. O ΔN, ele é a variação do número de mol. E a gente entende esse número de mol pelos coeficientes estequiométricos. Então, para calcular o ΔN, nós vamos somar os coeficientes estequiométricos dos produtos e diminuir pela soma dos coeficientes estequiométricos dos reagentes. R é a constante universal dos gases, vocês já estudaram, 0,082 atm vezes litro sobre Kelvin mol, às vezes é representado como 8,2 vezes 10 a menos 2. Se a unidade não for a atmosfera, provavelmente vai ser utilizado o milímetro de mercúrio e o valor vai mudar para 62,3. A temperatura, também já estudada por vocês, tanto em química quanto em física, eu acredito. Geralmente vai ser informada na questão a temperatura em graus Celsius. Aí a gente vai ter que fazer a conversão dela em Kelvin. É só somar o valor que foi informado mais 273. Observação, tanto Kc quanto Kp, eles só variam com a temperatura. E a gente não vai utilizar unidade de medida. Precisaríamos de algumas definições de conceitos de termodinâmica, então isso perpassa o nosso objetivo agora. Só precisamos saber que vamos representar de forma adimensional, sem unidade. Seguindo, vamos agora à resolução de um exercício. Estamos assim, no sistema em equilíbrio N2 mais 3H2, produzindo 2NH3, amônia, a 27 graus Celsius. Observe aqui, né, o que eu mencionei para vocês, a temperatura. Então, a gente vai fazer temperatura em Kelvin, é a temperatura em Celsius, 27, mais 273, ou seja, nós vamos utilizar 300 Kelvin. As pressões parciais de cada gás são P de N2, pressão de N2 é 0,4, de H2 é 1 e de NH3 é 0,2 atm. Calcular as constantes de equilíbrio Kp e Kc, então nós queremos determinar Kp e Kc. Observe que nesse primeiro caso a gente vai calcular primeiro o Kp, porque a gente tem as pressões de todos os componentes. Depois, a partir dele, a gente utiliza aquela relação para calcular Kc na temperatura dada. A questão informou a constante universal dos gases, 8,2 vezes 10 a menos 2. Chegamos agora para a resolução. A equação vai ser utilizada da reação, né, para montar a expressão da constante de equilíbrio em termos de pressão. Lembrando, produto primeiro no numerador, pressão ao quadrado de NH3 e os reagentes no numerador, pressão de N2 vezes a pressão ao cubo do H2. Substituindo as informações do enunciado da questão, nós vamos ter a pressão de NH3 foi 0,2 ao quadrado, a pressão de N2 foi 0,4, a de H2 é 1 ao cubo. Daí nós vamos ter 0,2 ao quadrado, 0,004, 0,4 vezes 1 ao cubo, 1 ao cubo é 1, né? Isso aqui vai ser igual a 0,1. Esse é o valor de Kp. Para calcular Kc, nós vamos utilizar a equação que relaciona as duas constantes. Kp igual a Kc, entre parênteses Rt elevado a ΔN. Observe, esse ΔN ele vai ser o coeficiente estequiométrico aqui do produto, só tem 1, menos a soma dos reagentes. Aqui é 1, então vou pegar 1 e 3. 1 mais 3. 1 mais 3 é 4, 2 menos 4, menos 2. Então, ΔN é igual a menos 2. Kp a gente já tem, então, vamos lá, 0,1. Kc é o que a gente quer determinar. R é 8,2 vezes 10 a menos 2. T, a gente viu a 300 Kelvin. E aqui vai ser menos 2. Observe aqui, para simplificar, esse 300 é a mesma coisa que 3 vezes 10 a 2. Aí eu posso cancelar 10 a 2 com 10 a menos 2. A gente vai ter 0,1 é igual a Kc. Agora observe, ó, eu vou multiplicar 8,2 vezes 3, que dá 24,6.
Só que vai ficar 24,6 elevado a menos 2. Como é que eu resolvo esse problema, minha potência negativa? É só fazer o inverso dela, então vai ficar 24,6 elevado a 2. Aí ela se torna positiva. Daqui a gente tem 0,1 vezes 24,6 ao quadrado dá aproximadamente 600. E aqui a gente tem Kc. Então, Kc vai ser aproximadamente igual a 60. E aí a gente tem os valores. Kc e Kp não necessariamente são iguais. Eles podem ser iguais, mas geralmente eles não são iguais. Seguindo agora, relacionado constante de equilíbrio com estequiometria, aí a gente vai precisar entender bem isso, porque para determinarmos as concentrações em mol por litro no equilíbrio, nós devemos construir uma tabela, conforme o modelo que vocês estão observando. Seria a tabela IV, início, variação e equilíbrio. Note que no início não tem produto, zero. Por quê? Porque H2 e I2 ainda vão reagir. Então, a concentração de HI é zero. Logo, nós devemos considerar que esse H2 e esse 2 eles devem ser consumidos para formar o HI. Aí, a tabela ficaria da seguinte forma. Vamos considerar um valor de 0,18 foi consumido de H2. A razão entre H2 e 2 é 1, ou seja, eles reagem de 1 para 1. Então, se vai ser consumido 0,18 de H2, vai ser consumido também 0,18 de I2. Agora, observe que a razão, a proporção, a estequiometria entre H2 e 2 é igual, mas para HI ela dobra. Então, se foram consumidos 0,18, vai ser formado o dobro, 0,36. Depois que a gente faz isso, agora é simples, é só somar. Quanto eu tinha no início? 0,25. Quanto foi consumido? 0,18. Quanto sobra? 0,07. A mesma coisa para o I2, o HI. Não tinha nada, formou 0,36, então no equilíbrio vamos ter 0,36. De posse das concentrações, no equilíbrio é só substituir na equação e efetuar o cálculo. Vamos ver outro exemplo para vocês entenderem melhor. Vocês observam que a razão, a estequiometria do pentacloreto de fósforo para o tricloreto de fósforo e o cloro gasoso é de 1 para 1. No início tem reagente e não tem produto. Aí vamos supor que uma quantidade desconhecida X do reagente PCl5 foi consumida. Quanto vai ser formado dos outros? É 1 para 1. Então, se consumir X, vai formar X. A mesma coisa para Cl2. Se fosse 1 para 2, formaria 2x. Se fosse 2 para 1, formaria x sobre 2. Então, a gente tem que sempre levar em consideração a estequiometria. E aí a gente teria quanto tem no início, menos o que gastou, o que foi consumido. A mesma coisa aqui, x e x. Nesse caso, a gente vai observar que o resultado dessa situação aí seria uma equação de segundo grau. Aí a gente teria que utilizar a Bhaskara para determinar o valor de x. Mas na química a gente pode fazer uma aproximação, dizer que esse x é muito pequeno, e aí nós teríamos somente a raiz quadrada. Resolveríamos o problema com essa consideração. Vamos aplicar o que a gente viu agora nessa questão. 2 mol, e é importante aqui, né, quantidade de CO reagem com 2 mol de NO2, a mesma quantidade, 2 mol de cada, conforme a equação. Quando se estabelece o equilíbrio, verifica-se 3 quartos, eu já vou dizer aqui, ó, 3 quartos de quanto? Do que tinha no início, 2, vai ficar 6 sobre 4. Ou você poderia fazer 2 e 4, né, sobrariam 2 aqui, seria a mesma coisa que 3 sobre 2. 3 sobre 2 é 1,5. Ou seja, iniciou com 2, mas 1,5 se transformou em produto. Qual é a constante de equilíbrio dessa reação? Vamos lá. Nossa tabelinha, início, variação, equilíbrio. No início tinha 2 mol de cada reagente, não tinha nada dos produtos. Quanto foi consumido dos reagentes? Eles lá, 3 quartos. Então, 1,5 de cada reagente foi transformado em produto.
Como a estequiometria é de 1 para 1 para 1 para 1, seria bom se todas fossem assim, mas não são. Vai formar 1,5, vai formar 1,5. O equilíbrio é o mais fácil, ó. 2 menos 1,5, 0,5. A mesma coisa, não tinha nada, formou 1,5, 1,5. Aí a gente escreve a equação da constante de equilíbrio, produto CO2, NO, sobre reagente, CO, NO2. Substituindo os valores, 1,5 vezes 1,5 sobre 0,5 vezes 0,5. Aqui a gente diferencia os fortes do não tão fortes assim. Pessoas normais fariam assim, 1,5 vezes 1,5, 0,5 vezes 0,5. Vou dizer para vocês que as pessoas diferenciadas fazem assim, 1,5 sobre 0,5, 3. 1,5 sobre 0,5, 3. 3 vezes 3, 9. Respondida a questão. Constante de equilíbrio, 9. E aí, mais uma reflexão. Tudo na vida requer equilíbrio. Não desvie dos seus objetivos. Foque na direção certa. Compreender que o foco certo é muito importante te ajuda na percepção de como você vê o mundo e o que faz a respeito disso. Além disso, devemos ter foco nas ações a serem realizadas e escrever os pontos que são chaves. Desta forma, podemos definir qual ponto principal para realmente valorizarmos o mais importante. Assim, teremos a direção e o rumo que certamente nos darão a certeza de que o caminho trilhado ele vale a pena. Mas, mais importante do que a velocidade é a direção certa e que saibamos caminhar rumo ao que realmente nos aproxima do nosso eu verdadeiro, daquilo que é simples e que nos faz bem.